Todos sabem que é importante ajudar um cego a atravessar a rua, não é verdade? Muitos sabem que é importante deixar o lugar, teu assento no ônibus para que um idoso sente. Isso é uma questão moral. Isso é dharma? Isso gera dharma? Não. Isso pode gerar no máximo um bom karma. Olá a todos. Então nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o karma e o dharma. Muitas pessoas interpretam o karma como algo ruim, né, e o dharma como algo bom. Eu diria até que muitos mestres, muitos estudiosos do meio esotérico interpretam dessa forma. Infelizmente, porque o karma e o dharma, eles são distintos não por uma dualidade, eles são distintos por uma frequência pelas quais eles se manifestam, né? São frequências que são distintas em relação à vivência, à própria vida. Portanto, o karma, ele é algo que pode ser bom ou ruim, né? Ele vai estar ligado à questão moral. Enquanto que o dharma, ele é algo que está acima do bom e do ruim, do bem e do mal. Ele é amoral. O dharma é amoral e o karma é moral. Quando observamos a vida de uma pessoa, por exemplo, e ela tem uma vida de sofrimento e não tem muito dinheiro, tem dificuldades físicas, problemas físicos, familiares, independente, não importa. A sociedade, ela vai ver essa pessoa como sendo alguém que está vivendo um karma. A própria sociedade, ela vai interpretar que se essa pessoa ela não tiver filhos ou for casada, bem-sucedida ou isso ou aquilo, ela tem um karma. Mesmo que ela não seja de origem, ela não tenha originalmente uma religião hindu, que é da onde vem os termos karma e dharma, a sociedade ela vai interpretar como algo estranho, algo distinto. E o karma, portanto, ele vive nesse mundo de moralidade, de bem e mal, de bom e ruim, de moral e ético também, do belo e do feio. Então, o karma ele acaba se tornando muito relativo. Ele acaba vivendo numa dualidade, né? E a vida em si ela é uma dualidade. A vida é dual. Por que a vida é dual? Porque a vida ela é sofrimento, né? Segundo Buda, né, quando Siddhartha Gautama ia atingir a iluminação, ele apresentou as 4 nobres verdades e ele disse: a vida é sofrimento. Essa foi a primeira nobre verdade. E eu acho fantástico, porque isso se alinha muito bem com a linha luciferiana, que é realmente um sofrimento. O arquétipo humano, a vida que se instala e que segue, que escorre dentro do arquétipo humano, é sofrimento. Senão nós não buscaríamos o prazer, a paz. Por si só já é sofrimento. Então a gente vive esse sofrimento constante. Então cada ser humano, cada animal, cada ser vivo, cada ser senciente vive um sofrimento constante. Essa é a presença
que o arquétipo, né, demonstra para nós, o arquétipo humano, o arquétipo vivo. A gente pode falar do arquétipo humano porque nós não somos plantas. Nós não sabemos que determinada planta sente quando a gente a corta, né, ou quando o animal é sacrificado. Mas a vida sendo um sofrimento já nos coloca numa dualidade, que a gente está sempre em busca de uma paz, de uma tranquilidade. E aí que entra o karma. O karma é isso, o karma é essa representação dessa busca dual que geram consequências. Então o karma é uma consequência de nossas ações. Se eu pratico determinada ação, eu gero um bom karma. Se eu pratico outra ação, eu gero um mau karma. Essa é a visão moral. Né? Só que o karma é apenas um jogo. Estou tentando explicar aqui de uma maneira bem clara. O karma é apenas um jogo moral, no qual nós vivemos, no qual a sociedade vive, né? Em guerra ainda. Estamos em plena guerra, agora na Ucrânia, Rússia e Ucrânia, e isso pode gerar uma terceira guerra mundial. Isso é extremamente perigoso, porque é uma consequência de karmas. Né? Isso não surgiu agora. O karma ele não vem agora, isso brota do nada. O karma é uma coisa que vem de anos e anos e anos. Então, o que Putin está fazendo, o que Zelensky está fazendo, são representações do karma, da figura do karma como ele se apresenta. Né? Independente de quem está do lado de quem, isso não importa, isso é questão de opinião, isso é questão de gosto. Né? A minha opinião eu não apresento aqui porque não importa, e a opinião de ninguém importa neste caso, porque o que estamos analisando é a questão kármica. Então, a guerra na Ucrânia é um karma. E o karma familiar também é um karma, o karma social é um karma. Então podemos gerar bons karmas e maus karmas, que vão ser relativos em relação à nossa vontade. Já o Dharma é amoral, ele está acima disso, o Dharma. Né? Como se eu fosse, por exemplo, eu posso ajudar um cego a atravessar a rua. Né? Eu faço isso direto, é impressionante que geralmente encontro algum cego, alguém com deficiência visual, né? E eu ajudo porque eu trabalho na área da saúde, né? Eu trabalho na área da saúde mental, né? Esse é o meu trabalho. E geralmente eu ajudo um cego aqui, um cego ali, né? Por impulsão, sou movido àquilo. Não é uma coisa que eu escolho, estou parado e procuro. Então ajudo. Isso é um dharma? Não, isso não é um dharma que eu estou fazendo. Isso no máximo é uma ação que pode gerar um bom karma para mim. Pode gerar um bom karma, mas não é um dharma. Não é um dharma. O dharma ele está muito mais ligado à compreensão além do correto e não correto. Todos sabem que é importante ajudar um cego a atravessar a rua, não é verdade? Muitos sabem que é importante deixar lugar, teu assento no ônibus para que um idoso sente. Isso é uma questão moral. Isso é dharma? Isso gera dharma? Não. Isso pode gerar no máximo um bom karma. Né? Que no momento que você estiver em dificuldade, isso pode gerar méritos, né? Méritos para que você tenha um auxílio naquele momento. E isso o povo do comércio ensina muito, essa questão monetária. Então o karma e o dharma gira muito na questão monetária. Principalmente o karma,
Porque o karma é uma questão da ação que você faz. Que tipo de ação você faz. Então, quando eu ajudo algum cego, é instinto meu. E esse instinto que faz ajudar a pessoa não é para mostrar para os outros que eu faço isso. É porque já é meu trabalho, eu ganho dinheiro com isso. Eu ganho dinheiro cuidando de pessoas, né? Pessoas em diversas situações. Então, quando eu ajudo alguma pessoa, eu estou ganhando por isso, eu estou ganhando dinheiro por isso. Isso, no máximo, pode gerar um bom karma para mim. Mas isso não gera dharma. Então, como a gente vai gerar dharmas? Né? A questão do dharma, ela vai além de ajudar um cego na rua. Ela vai além de ajudar uma criança autista a, a comer, por exemplo. Como eu já trabalhei muito nesta área, ajudando crianças a comer e trocando fralda, eu já fiz de tudo nessa área. E isso não gera dharmas. Isso não é um dharma. Isso pode gerar bons karmas, né? Teria um bom karma. Mas a situação em si na qual eu estou inserido, eu estou vivenciando um karma. A criança com deficiência, né? O cego na rua, eu estou prontamente, naquele exato momento, vivenciando um karma naquela pessoa. Estou vivenciando um karma. Aquela pessoa está vivendo um karma. O meu olhar sobre aquele karma, que é a cegueira, que é o autismo, o meu olhar sobre aquele karma pode gerar um dharma. Vocês entendem a diferença? Se o meu olhar ele for diferente da visão que o próprio karma quer impor, eu posso gerar um dharma. Eu posso ver alguma pessoa que está passando por alguma dificuldade e não olhar ela como uma pessoa passando uma dificuldade, mas sim olhar ela como uma pessoa e ajudá-la na dificuldade. Dessa forma, eu gero um dharma para mim.